imprensa rasgou elogios ao Mengão dos 6-0 em cima do Juventude e teve muito papo legal sobre o mais querido, teve até comparação com o Palmeiras, quem é melhor, quem vai se dar melhor no Brasileirão, e você não pode perder esse corte de programa aqui, equipe F, muito bacana, você vai ver o que Pascoal rasgou elogios ao Flamengo, e é isso aí, Mengão queridaço, já chega dando aquela moral de sempre, tá com o dedo no like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar esse amigo flamenguista aqui, eu sou FB do Flamengo, trago notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Vamos ver esse corte que tá muito bacana. Bora lá? Lembrando que o crédito do vídeo na descrição é ESPN Brasil. Sim, senhor. Olha o senhor com essa cara triste, essa cara de preocupação. Eu tô animado hoje. Essa cara de tristeza, aquela coisa meio baixo astral. Agora o senhor sorrindo. Então vai lá. Eu vou dar dois temas pro senhor agora. Tem a ver com a liderança do campeonato. Aí é bom. O Palmeiras ontem, vai no Pascoalzito, ele é muito mais bonito que eu, vai lá. Pascoalzito, Palmeiras ontem foi em Porto Alegre, 1-0 no Internacional, que não perdia pra ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. Que é o sorriso, tá. Aí, um pouquinho mais tarde, o Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir. O Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar, de tanto torcedor feliz, rindo, é isso? O Flamengo ontem, nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim, o Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas sim, mas o gesto técnico, a manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile parecido com da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Putz. Georgian arrebentando com o jogo. Senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, o De La Cruz. Os caras não estavam botando. E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol, dá aula de volante todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael ontem tava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não tem nada, aqui não tem, é Pedro. Pra vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Caleri. Mas, Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada do Pedro. Mas onde que ele tá, Pá. Isso. Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado lá. Dá uma olhada ali, Dá uma olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan o Alan, desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O Felipe também tem mérito nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. O Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. No momento difícil, até que o pessoal queria trocar e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Se você passar para o jogo do Palmeiras, é o caso do Giai. Também. Em relação a uma comparação de um com o outro. Uma comparação que o Palmeiras já fez outras vezes, né? Com o Giai eu tenho uma outra versão. Vou esperar ainda um pouquinho com o Giai. Então, porque o Giai, a gente tem jogadores brasileiros que vão jogar no exterior, que saem com 18 anos. E o que a gente fala? Calma, gente, ele só tem 18, ele está chegando agora. O Giai, quanto tem? 18. Ele saiu lá onde o Silas jogou, no São Lourenço. Ele era volante da seleção de base, mas o São Lourenço não tinha lateral direito, ele foi adaptado à lateral direita. Por isso que ele joga nesse misto de volante e lateral. Ele joga com tranquilidade nessa posição. O Giai ontem fez um jogo absolutamente impecável
contra o Inter. Já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians. Ontem a gente fez um jogo impecável. Eu estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés atrás. Sabe aquele olhar de revés atrás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés atrás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés atrás, assim. O cara fica com um olhar de revés atrás. O Zé tá com um olhar de revés atrás. O Jair tem um revés atrás, o Jair tá com o jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Jair foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. Eu acredito que não foi só ali que o interesse do Palmeiras surgiu. Mas aquele jogo, um jogo difícil. E se ele tem 18 agora, ele tinha 17. Tinha 17. Ele acabou com o jogo, foi muito bem. O Alan fez realmente isso ontem. E voltar a falar da manifestação do treinador do Flamengo, o Felipe, depois do jogo, absolutamente correta, absolutamente dentro do que a gente pensa, do que eu penso. E ninguém tem aqui a presunção de achar que é culpado ou ser inocente e tal, porque isso não cabe a nós, né? Não cabe a ninguém, cabe ao tribunal que vai julgar. Cabe ao tribunal que vai fazer o julgamento com base naquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Cada um tem o seu procedimento e a gente espera que que dê a ele o direito da dúvida e do contraditório, que isso é constitucional, né? Isso é democrático, e que ele tenha todo o amparo para poder ter todo esse trabalho de amparo. E a gente espera que o Flamengo dê essa assistência, que os companheiros dele deem o apoio. Parece que ontem todos apoiaram, até quando ele entrou. Então torço muito para que as coisas caminhem bem, que as coisas caminhem com naturalidade, sem exercer nenhuma pressão de julgamento sobre qualquer fato e de qualquer natureza. Mas o Felipe foi absolutamente impecável, na minha maneira de ver, nas declarações depois do jogo. É isso, e disse que conversou, né, com o atleta, e que o atleta estava bem e tal, e está à disposição do Felipe. E é isso, é um ativo ali do Flamengo, é um jogador importante do Flamengo, enquanto não se provar nada, se ele tiver cabeça, né? Cabeça, porque a gente sabe que esses processos eles vão andando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim. Em relação ao ano passado já piorou, mas enquanto ele tiver cabeça, estiver bem, acho que é isso. O cara vai jogando lá, eu acho que a melhor forma até de preservar o jogador, em alguns casos, é claro, dando tempo para o cara ir lá resolver a vida dele. Em outros casos, a forma de preservar é deixando o cara jogar. Talvez seja melhor para a cabeça dele assim. Agora, a gente está falando aqui do Flamengo e a gente está falando de Arrascaeta, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Plata, de Gerson e tal, que foi. Mas assim, e de recuperação de jogador. O Palmeiras está recuperando os caras, hein, Zé? Exatamente. Agora, vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que está, é pau a pau com o Flamengo no campeonato? Sim. Distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito, porque ela é mais e tal. O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. Incomparável. Eu acho que mas assim, o trabalho. Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal. E você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu, e você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira, né? Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as duas finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro sim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde.
né, em termos de saúde, porque Não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que Estatística, você tem que ter um limite, né, um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Inigualável, incomparável, já dizia Pascoal, é o elenco do Flamengo. Vocês viram aí o corte da reportagem, a comparação com o Palmeiras, a vitória, a repercussão da mídia rasgando elogio, a vitória de 6-0 sobre o Juventude. O Flamengo se impôs e fez o papel de casa. Incomparável, isso aí. Flamengo superior, claro que é o superior ao Palmeiras, e tem tudo para se dar muito bem nessa temporada. Pessoal, se você gostou desse vídeo, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente e o que você achou também da opinião dos jornalistas. Eu agradeço a audiência de vocês e, claro, Mengão queridaço, está sempre acima de tudo. Se você é apaixonado pelo Flamengo, assim como eu, taca o dedo no like, se inscreve no canal para ajudar esse flamenguista aqui a crescer o canal do Mengão, porque o Mengão é gigante. Tamo junto e segue o líder incomparável!